O Renato, e nessa primeira semana, assim como o Fluminense, o Flamengo tem a final do estadual, que ficou muito importante para os dois. Fluminense para, vamos dizer, sedimentar o trabalho do Diniz, como um cara que agora ganha e tudo mais. E o Flamengo por causa das questões do Jorge Jesus. E aí, no meio do caminho, o Flamengo vai ter que ir lá para o Equador encarar o Alcas, na altitude, inclusive. É. Esse é aquele jogo que dá para, abre aspas, rifar nesse do meio da semana? Ô, Tirone, eu acho o seguinte: o Vitor Pereira não está em momento de rifar nada. Até porque ele está muito perto de ser rifado, entendeu? Então ele tem que se proteger. Né? Por exemplo, se o Flamengo perde o estadual e ele toma uma decisão equivocada que leva a perder o primeiro jogo da Libertadores em Quito, um jogo que tem altitude, tudo isso que a gente sabe, é, é praticamente impossível ele continuar. Praticamente impossível. Ele precisa ganhar o estadual para ter paz. E aí talvez a gente vê com mais tempo se ele é um bom técnico mesmo para o Flamengo. Não estou discutindo que ele seja um bom técnico de uma maneira geral, mas se ele é um bom técnico para o Flamengo, se essa forma de jogar que ele está tentando implantar no Flamengo é adequada para esse elenco, e aí pode continuar. Se perder esses dois e ainda tiver o azar de ter um insucesso contra o Alcas, aí a situação fica insustentável. Fica absolutamente insustentável. Para o Diniz é diferente. O Diniz não corre risco, mas o Diniz precisa chancelar. Perdão. Precisa chancelar. Obrigado. Precisa chancelar esse bom trabalho dele no Fluminense. Porque o Diniz continua a ser um treinador sem títulos. Por mais que ele venha com os títulos dele lá do Audax, do Eba 4, Fernando Diniz, sinto muito. Para ser um grande treinador do Brasil, você precisa ganhar grandes títulos. O estadual nem é um grande título, mas já é um título que você pode dizer, bom, foi campeão no Fluminense. Não me venha com Taça Guanabara, porque Taça Guanabara é uma piada. Né? Então, ele precisa também ganhar esse título. Então, eu não sei, mas para mim é mais grave. Quem está mais em risco é o Flamengo. Porque o Flamengo está num clima de ebulição completa, inclusive política, por incrível que pareça. A eleição é só no final do ano que vem. E já está fervendo a Gávea, porque surgiu aquela história do peruano de botar mais um ano de mandato, enfim, coisas do Flamengo. E, tecnicamente, o Flamengo não conseguiu jogar ainda nem sequer um jogo bom. O Flamengo tem dois tempos, 45 minutos contra o Palmeiras no segundo tempo e 45 minutos contra o Fluminense no primeiro tempo. Fora isso, o Flamengo não jogou bem, não foi consistente, não foi convincente em nenhum momento. Então, eu acho que para o Flamengo a coisa é muito mais importante. Agora, eu fico me perguntando, os jogadores do Flamengo acabam de ter 2 semanas sem jogar. Sendo que nessas 2 semanas tiveram, acho que 4 dias de folga. 3 de cara e agora mais um no domingo. Ou na segunda, enfim. Será que precisa poupar? Porque tem 3 jogos na semana. Gente, vindo de 2 semanas de trabalho só. No início de temporada. Gente, é preciso lembrar isso. Nós estamos no início de temporada. Não tem nenhum atleta esfalfado, entendeu? Exausto. A não ser os que têm problema. Arrascaeta. Arrascaeta tem um problema de pubis, é outra história. Agora, não tem ninguém para Gabigol estar. andou meio fazendo uns tratamentos aí, né? Gabigol teve um problema muscular que o Flamengo resolveu esconder. Essa é a grande verdade. Não dá para discutir. Esse papo de reequilíbrio muscular é papo para boi dormir. É papo para trouxa. Não existe reequilíbrio muscular, coisa nenhuma. O Gabigol teve um problema, ele sentiu o músculo. Não sei qual, mas é evidente que ele ficou, tanto que ele ficou 4 ou 5 dias sem treinar. Só agora que ele voltou para o campo. Aí, para não botar o dedo na ferida, vieram com essa história de reequilíbrio muscular. Mas isso aí são coisas isoladas, não é porque o Gabigol está exausto. Não tem por que o Gabigol estar exausto em março. Entendeu? Então, eu acho que o Flamengo, por exemplo, tem que jogar os 3 jogos com o time titular. Não tenha dúvida disso. E tem que tentar ganhar esse Fla-Flu. E para ganhar esse Fla-Flu, ele vai ter que jogar o que ele ainda não jogou esse ano. O Fluminense está, para mim, no meu modo de ver, muito mais favorito do que o Flamengo nessa decisão. Claro, clássico, não tem favorito, mas pela bola que os dois jogaram até agora no ano, o Fluminense é favorito. Então, para o Flamengo, esses 3 jogos tornaram coisas muito importantes. E aí você pode dizer, mas se perder os 3, você está pintando um quadro caótico, apocalíptico. Gente, o Vitor Pereira perdeu tudo que disputou até agora. Tudo. Quem é que no início do ano ia achar que o Flamengo ia perder tudo? E aí não estou nem falando de ganhar o Mundial, estou falando de pelo menos chegar à final do Mundial.
pagar um mico no Mundial, perder a Supercopa para o Palmeiras, isso é até normal, mas perder do Defensa e Justiça, do Del Valle, Vale. não, do Del Valle, no Maracanã, bastando fazer 2 gols de diferença, conseguiu fazer um no último minuto do lance. Gente, então do Vitor Pereira eu não duvido mais nada. Nem que ele, de repente, consiga se reabilitar, surgir um bom futebol do Flamengo nesses 2 Fla-Flus. Acho difícil, mas Flamengo, a gente sabe como é que é. Os jogadores que tem, de repente, num bom dia, podem até conseguir vibrar. De trabalho de Vitor Pereira, não vi rigorosamente nada até agora. E o Marcos Braz, me desculpe um ligeiro desvio da Copa do Brasil, mas eu não posso deixar de comentar uma das entrevistas mais patéticas do Marcos Braz hoje. Primeiro, dizendo que é normal que o Flamengo não contrate mais ninguém nessa janela. O Flamengo está sem um lateral direito para jogar, gente. O Mateuzinho está com uma fratura na perna. E o Varela tem problema de pubis. Pode jogar um jogo, 2 e pode ter que parar de novo. Então o Flamengo vai começar a Copa do Brasil, a Libertadores, a temporada sem um lateral direito. E depois, perguntado, como sempre, se o Vitor Pereira continuaria, ele disse assim, não, o Vitor Pereira foi contratado para o restante da temporada. E o que a gente espera é que, a partir de agora, o trabalho dele seja ainda melhor. Ainda melhor, Marcos Braz? Ainda melhor por quê? Ainda melhor para os torcedores dos outros times. O trabalho dele até agora não existe. Ponto final. Esse é um o bom Marcos Braz ponto. falou também, só fala. fazer um parêntese. O Marcos Braz falou uma coisa que ele tem razão, porque a cobrança não tem que ser nele, tem que ser em outro lugar. Sobre o boicote ou bloqueio da reportagem do UOL ao Ninho do Urubu, ele diz, isso não é da minha alçada. De fato, quem tem que ser responsabilizado por isso é o Rodolfo Landim. Sem dúvida nenhuma, exato. E, aliás, muito bem responsabilizado. É um absurdo esse negócio do cara num arrobo de Eurico Miranda.